Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de análise de livro. O livro da vez é Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock, que foi o livro enviado pela Tag Inéditos em março de 2021. Mas antes de falar sobre o livro, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se você tem interesse em assinar a Tag, utilize o meu cupom, que eu vou deixar aqui e vou deixar também na descrição do vídeo, e você ganha 30% de desconto na primeira caixinha. Então aproveita essa oportunidade. Vou falar um pouquinho sobre o livro agora. Ele é um livro, gente, que foi muito viciante pra mim. Esse livro, gente, pra mim, ele até o momento é o melhor do ano, enviado pela Tag. Entre março, fevereiro e janeiro, né? Então, esse aqui é o de março. Março, pra mim, foi o melhor mês até o momento. E esse livro, além de ele ser muito viciante, ele é muito envolvente, ele é muito bem tratado. E ele é muito bom no geral, assim. Eu gostei muito dele e eu tô aqui recomendando pra você, se você assina a Tag e você ainda não criou coragem pra ler, lê ele porque vale a pena. Eu, como sempre, vou falar um pouquinho primeiro sobre o livro sem spoilers e depois eu entro no assunto mais detalhado ali, entrego coisas do livro. Então, se você não quer spoilers, eu vou te avisar quando eu vou começar a falar mais detalhadamente do livro, não precisa se preocupar. O livro, então, gente, ele conta a história de duas frentes, principalmente. A Holly, tá? Que conta em primeira pessoa. A Holly é uma professora, ela trabalha em uma universidade e ela é uma ativista feminista. Ela tá sempre fazendo palestras de consentimento, falando sobre abuso sexual, sobre violência contra a mulher. E ela é uma mulher muito forte nesse sentido e ela trouxe a educação, essa educação, né, de feminismo, enfim, pra dentro da casa dela. Então ela educa o filho dela, o Sol, baseado nesses princípios. E a outra perspectiva é a da Jules, que ela tem uma loja de roupa infantil e ela é uma mulher, assim, que foi viver numa cidade pequena pra poder ter uma vida mais sossegada. E ela tem uma filha, que é a Safe, e ela educou a filha dela, assim, da forma como ela achou melhor. A Safe tem 13 anos no início do livro e as duas são muito amigas. Mas a gente vê a perspectiva da Holly, gente, em primeira pessoa e a perspectiva da Jules em terceira pessoa. Então esse é o primeiro ponto que eu quero comentar sobre o livro. A gente tende, e é natural, a gente se apegar mais a Holly. Por quê? Quando o livro tá em primeira pessoa, a gente se conecta mais com a pessoa que tá falando em primeira pessoa. Então, naturalmente, né, claro que tem exceções, mas naturalmente a gente se apega à pessoa que tá contando em primeira pessoa. Então a gente se apega mais nesse livro, eu no caso, e naturalmente tu vai se apegar mais a Holly, porque é ela que conta os sentimentos delas ali em primeira pessoa e a Jules acaba sendo em terceira pessoa. Mas qual que é a história central do livro, gente? A Safe, que é a filha da Jules, acusa o Sol de a ter estuprado. E a gente vê ali um conflito gigante entre as amigas. A Jules vai tentar falar com a Holly não acredita no que a Jules está falando. E a Holly se vê numa posição entre acreditar sempre na mulher, porque ela sempre diz que tem que acreditar primeiro na vítima, e acreditar no filho dela, porque ela educou o filho dela de uma maneira que isso não tem cabimento, que não tem como ser verdade. Então ela se vê num negócio que ela tá contra os princípios dela, mas ela não pode abandonar o filho dela, porque ela não acredita que o filho dela fez isso. E, gente, a complexidade dessa história, ela é muito boa. E ela é viciante, como eu disse antes, ela é muito viciante. Tu começa, ali pela página 30, ela começa a viciar já. Então é aquele livro que já no início já te pega, sabe? Ele não fica enrolando até acontecer isso que tá na sinopse do livro. Então ele já te pega logo no início e a gente se vê dividida realmente na história. Mas pra mim o grande ponto positivo é que a gente vê a história sob a perspectiva das mães. Então a gente vê a Holly, que é mãe do Sol, a gente vê a perspectiva da mãe, e a gente vê a perspectiva da mãe da Safe, que é a Jules. Então essa ideia da gente ver a perspectiva da mãe é uma coisa que eu nunca tinha lido, que eu achei sensacional, é muito bem colocado, é muito bem abordado, ficou incrível. Outro ponto que é muito positivo, gente, é a forma como é abordado a amizade delas. Então nós temos ali duas mulheres super fortes que tentam viver a vida delas e que sempre foram muito amigas. Então a amizade delas é colocada à prova nesse livro, e não tem como não ser colocada à prova, né, gente? E a gente vê vários ali flashbacks, como se fosse elas contando o passado da história delas. E elas são mulheres muito incríveis, elas tiveram uma amizade muito bonita, apesar de que muitas vezes uma delas ou outra acaba sendo egoísta em relação à amizade delas, tanto no passado quanto no presente. Mas a amizade delas é algo muito forte e é algo muito presente no livro. Elas têm um carinho muito grande um pela filha do outro. Elas são madrinhas dos respectivos filhos. Então, assim, a amizade delas é muito forte, elas têm um vínculo muito forte. E isso é muito bem apresentado no livro, a forma como esse vínculo vai se quebrando, sabe?
Então é bem interessante. Eu tenho algumas ressalvas ali negativas, mas são em relação a decisões de personagens. Então eu não vou falar nessa parte sem spoilers, porque senão eu vou acabar entregando pra vocês, porque é mais pro fim do livro. E o livro, gente, ele é meio investigativo, meio suspense, meio thriller psicológico, assim. Ele tem vários elementos, mas o ponto alto deles é que ele trata um assunto como abuso sexual infantil, porque a Safe tem 13 anos, e trata de uma forma muito bem feita. As mães, no geral, elas apoiam muito bem os filhos dela, né, independente ali do que aconteceu. E é muito interessante, o suspense ele tá presente, a gente cria muitas teorias ao longo do livro. Eu, particularmente, até desconfiei, assim, do que realmente aconteceu. Mas não era a minha teoria principal, não era de longe a minha teoria principal. Então tu cria muitas teorias, eu fui falando ali com a minha amiga, a gente foi criando teoria, falando das teorias, porque é um livro que eu li super rápido e acho que todo mundo vai ler um pouquinho mais rápido, porque ele é bem viciante mesmo. Ele leva 30 páginas pra te pegar, depois ele vai, e daí no fim ele dá mais acelerada assim pra falar um pouquinho melhor sobre o epílogo, né? E tem um epílogo, viu? Falando aqui que eu quero um epílogo, Esse livro tem um epílogo, então mais um pontinho positivo, gente. Se vocês gostaram da história, eu aconselho vocês a lerem, porque tá muito legal. A revistinha esse mês também tá bem legal. Ela fala bastante sobre os lugares na Inglaterra que são mencionados no livro. Então é bem legal ali ver uma foto, ver uma ambientalização dos ambientes que se passam no livro. Mas ela tá super legal, gente. E não é uma leitura tão pesada quanto eu imaginei que fosse ser. Porque quando a gente pega um assunto tão forte quanto, né, assédio sexual, abuso sexual, tende a ser um livro mais pesado. Mas ele tem partes pesadas, sim. Mas ele não é tão pesado. A forma como ela aborda, assim, é uma forma mais de... Vamos encarar isso, vamos superar isso. Eles vão pagar pelos que eles fizeram, mas vamos encarar isso, vamos superar isso. Então é uma mulher forte, é basicamente isso. Eles sempre prezam, ela preza a Penny por ressaltar o lado forte da mulher e superar isso. Eu achei isso super legal. Ele é um livro que tem partes pesadas, sim. Então é um livro que tem gatilhos. Se por acaso você não se sente confortável em ler livros com esse tipo de gatilho, talvez não seja o livro ideal pra você nesse momento. Então eu já tô avisando, gente, tem gatilho sim. Mas ele é um livro que, no geral, assim, ele trata de uma forma muito boa, muito sensível, intensa, mas muito bem abordada, sabe? Então eu gostei bastante. Como sempre, esses assuntos são muito delicados. A TAG tende a trazer assuntos delicados e geralmente até o momento eles foram muito bem abordados. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse livro. Eu vou falar agora um pouquinho com spoilers, detalhadamente, do que eu não gostei especificamente. E o que eu gostei, assim, de cenas mais específicas. Então, se você não quer spoilers, é aqui que a gente se despede e não deixe de se inscrever no canal. Falando um pouquinho mais detalhado agora, gente. Vou falar os pontos positivos primeiros. Eu fiquei bem chocada, assim, que fosse o Harry. Quando ele apareceu lá, né, o professor, no caso, o cara que realmente estuprou a Safe. Quando ele apareceu lá no leilão, eu achei ele meio estranho, ele meio esquisito, assim. Mas a forma como a Samantha, que é a mulher dele, fala dele, me fez, tipo, recuar um pouco nessa minha estranheza. Então ele acabou sendo uma das minhas teorias, mas é aquelas, tipo, bem fraquinhas, bem momentâneas. A minha maior teoria era que tinha sido o pai da Safe, ou que ele fazia alguma coisa com a Safe. Porque aquele cara é muito estranho, ele é muito fora de si, ele é muito... Cara, ele é muito agressivo. Totalmente sem noção. A pessoa que eu mais me decepcionei no livro foi o Pete. Eu entendo a decepção da Holly, porque... ele deveria, pela percepção dela, pela percepção que a gente teve dele, ele deveria ter apoiado só no primeiro momento. Eu entendo a posição dele como pai, mas ele me decepcionou sim, porque eu esperava algo diferente dele. Ele podia ter conversado com a Holly, olha, vou levar as meninas pra casa, porque por mais que não tenha sido o Sol, é um assunto que a gente tem que resolver como família e não seria bom envolver elas, entende? Tipo, teria várias formas de fazer isso, e a forma que ele fez foi errada. Mas eu também entendo ele dizer que a Holly não deveria excluir ele da vida dela por causa desse erro. Então é bem complexo mesmo, aquela coisa, né, gente, é um casamento, não vai ser fácil, não vai, todo mundo vai errar. Mas ele me decepcionou bastante nesse quesito, assim, eu achei que ele deveria ter ficado bem mais ao lado do Sol. Depois ele foi se recuperando ao longo do livro, assim, apoiando a Holly. Mas ele me decepcionou, foi uma grande decepção. A Jules, em diversos momentos, ela é egoísta. Mas no início ela tá achando que tá fazendo aquilo pela filha dela, então super entendo. Mas depois que ela descobre que não foi o Sol, e ela continua querendo falar com a Holly, empurrar as coisas na Holly, sendo que o filho da Holly tava desaparecido por causa do que a Safe fez, pra mim ela foi um pouco egoísta. Ela falando assim, porque eu não sei o que fazer com o Ron, eu não sei o que fazer com o Ron, que é o marido dela. Gente, a Holly tá procurando o filho dela, entendeu? Deixa esse papo pra depois, pelo amor de Deus.
Então, pra mim, ela foi um pouco egoísta nesse sentido. E a minha segunda maior decepção, pra mim, decepção, no caso, pra mim, o pior ponto negativo, o ponto mais lá embaixo, foi a Julie não ter se separado do Rowan. Então, quando apareceu aquele epílogo, eu esperava que ela estivesse se separando, nem que fosse temporariamente, porque ela falou, ele vai procurar tratamento, não sei o quê. Então, assim, gente, pela tua segurança, pela segurança da tua filha, se separa temporariamente até ele ter um tratamento, já que você quer dar uma segunda chance. Faz um tratamento ali, melhora psicologicamente pra depois voltar pra tua casa. Não simplesmente fecha os olhos pra tudo que ele fez e, tipo, segue o baile, sabe? Porque ele foi muito agressivo, o jeito que ele... Gente, ele bateu na melhor amiga dela, sabe? Ela tinha que ter uma posição mais firme em relação a isso. E eu não tô dizendo, gente, que ela não poderia dar uma segunda chance. Eu não daria uma segunda chance. Mas eu acho que pra ela dar uma segunda chance, ela tinha que ter cobrado dele um tratamento anterior. Então, tipo assim, você fica fora de casa um tempo, faz esse tratamento aí, depois a gente vê como é que vai ficar nosso relacionamento. Pra mim, esse deveria ter sido a ação dela. Coisa que, tipo, não aconteceu e a Holly meio que apoiar isso, né? Não me desceu. Isso pra mim foi o ponto negativo e foi o único ponto que me fez dar 9 pro livro. Porque ele traz um empoderamento tão bom ao longo do livro, daí do nada, tipo, a mulher simplesmente, eu vou ficar com ele, vamos ver se ele se trata ou não se trata, e vou ficar com ele igual, porque as pessoas erram. Tipo, o erro dele foi um pouquinho maior, né? Ela não teve essa percepção ali, quando ela, tipo, imaginou que talvez a Safe estivesse falando a verdade, entendeu? Em relação ao Sol. Então, tipo, ela não pensou, com esse seguro desde pequeno, ele não é ruim. Tem alguma coisa errada nessa história. Não, ela não pensou. Então... é complicado, sim, eu entendo um pouco a posição dela como mãe, mas ela não deveria ter aceitado ele assim, tão de boa, ela deveria ter se separado nem que temporariamente, isso pra mim, sem condições. Foi a única coisa que me irritou, assim, que eu não gostei mesmo, e que me fez dar 9 pro livro, porque minha nota é 9 de 10 e... enfim, esse foi o ponto negativo principal, eu tenho vários pontos positivos. A Holly, assim, em alguns momentos eu fiquei meio assim com ela, porque, tipo, ela não se mexia pra fazer as coisas, sabe? Mas, no geral, eu gostei muito dela, eu gostei muito dos personagens, assim. Eu não gostei totalmente de nenhum personagem, o que é entendível nessa história, porque tu não sabe de que lado ficar. Mas o livro, no geral, é muito bom, 9 de 10, como eu já falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam do livro. Porque é um livro um pouquinho polêmico, então é legal ver a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se você quer assinar a tag, você ainda não assina a tag, não deixem de usar o meu cupom que tá aqui na descrição, que eu vou deixar aqui no vídeo de novo. Então não deixem de assinar se vocês quiserem, 30% de desconto na primeira caixinha com o meu cupom. Se você, por acaso, vai fazer compras na Amazon, não deixe de usar o meu link, que também tá aqui sempre na descrição, que vocês vão estar me ajudando aí a manter o canal. Se inscrevam aqui no canal, deem um like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo. Beijos!